Olá, estamos de volta para continuar nossos estudos sobre a Bíblia. E hoje nós vamos falar que a Bíblia é suficiente. Para facilitar nosso entendimento, né, a gente recorre ao dicionário. Suficiente é um adjetivo que significa bastante, é o necessário, adequado para satisfazer uma necessidade sem sobrar nem faltar. O que é suficiente é justo, não tem de mais nem de menos. Então nós vamos estudar hoje como que a Bíblia é suficiente para todas as nossas necessidades, as nossas perguntas, nossa maneira de viver. A palavra de Deus nos fala em Isaías 8:20: consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem a sua palavra jamais verão a luz. Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Isso é um conselho, uma ordem. Precisamos ler a palavra de Deus para ter respostas, direcionamento da nossa vida. Essa é a nossa única regra de fé e prática. Então eu não posso ler nenhum outro livro? Você pode ler vários livros, os livros nos ajudam a entender, a aumentar nossas perspectivas, mas a tua regra de fé e base de fé e prática é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus, sendo a palavra de Deus, ela é a autoridade máxima que determina o que é melhor para nós. Então a Bíblia tem esse poder. Em João 5:39 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então Jesus está nos ordenando: examine as Escrituras, porque lá vocês vão encontrar a vida eterna e aí a revelação do próprio Cristo. Em tempos de que as pessoas têm muitos conflitos, nos tempos que a gente vive, as pessoas querem respostas, né? Então você vê algumas pessoas que vão consultar os feiticeiros, os cartomantes, jogos de búzio, cristais, espíritos de mortos, e essas pessoas creem prontamente no que é dito ali. Porém, para nós, a maior referência é a palavra de Deus. Então, assim, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos encontrar, vai se descortinar para nós a vontade de Deus. Na Bíblia, lá em Atos, tem um versículo que fala sobre os crentes bereanos, né? Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Bereia está na Grécia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se as coisas eram assim mesmo. Então, os crentes bereanos, eles ficaram com ficou quase que um adjetivo, remete aqui àquela pessoa que tem a avidez de receber a palavra, mas ela também confere. Chega alguém e prega uma doutrina diferente, você vai lá conferir, isso não tem base bíblica. Então, esse crente bereano é elogiado Paulo porque eles receberam bem a palavra de Deus, mas eles iam nas escrituras, ou seja, na Taná, no Antigo Testamento, conferir se as coisas que Paulo estava falando realmente batiam. Então, essa expressão de bereanos, hoje a gente usa muito assim: esse é um crente bereano. Por quê? Porque ele não apenas recebe a palavra, mas ele vai estudar, ele vai examinar para saber se aquilo procede, se aquilo tem embasamento bíblico, se convém. Quando a gente fala em suficiente, a gente fala que a Bíblia, ela em si, ela é completa. Você não vai acrescentar nem tirar. Aquilo que está escrito não pode ser mudado, nem para mais, nem para menos. Isso significa ser suficiente. E Provérbios 30, de 5 a 6, nos fala assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e seja achado mentiroso. Um versículo que começa assim: toda a palavra de Deus é pura, é a palavra de um Deus que é santo, imutável, perfeito, um Deus que é amor. Esse versículo ele é muito confortador, porque você pode confiar naquilo que Deus fala e que você não acrescente nada, nem tire nada do jeito que está, é o jeito que Deus quer que esteja. Então, a Bíblia, a gente sempre fala, né, aqui que a Bíblia nos dá direção, ela é como se fosse uma bússola, para que lado você vai. É um espelho. Por quê? Porque o espelho te mostra a sua imagem e ela mostra a condição humana e faz a gente se enxergar, nossos defeitos até nossas virtudes também. A Bíblia é um guia para relacionamentos, mas sempre, sobretudo, a revelação de quem Deus é. E aqui tem um dilema que a gente ouve mesmo entre os cristãos sobre a Bíblia. Alguns falam assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Outros falam: a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, nem tudo que está na Bíblia é palavra de Deus. Quando você fala que a Bíblia é a palavra de Deus, você está confirmando e está conferindo a autoridade que ela tem. Ela é infalível, você atribui realmente uma inspiração divina à totalidade da Bíblia. Ela é completa, ela é suficiente, ela não erra. Mas alguns ainda pensam que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque nem tudo que está escrito ali se encaixa nesses moldes
do que ele acha certo e errado. Então, se você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, você desestabiliza o conceito de inerrância da Bíblia e você tira a autoridade da Bíblia também. E você fica numa areia movediça. Se a Bíblia ela contém, como eu vou saber o que é a palavra de Deus e o que não é a palavra de Deus? Quem que vai julgar o que é ou o que não é a palavra de Deus? O homem, nós, na nossa falibilidade, na nossa visão limitada, queremos classificar agora o que é a palavra de Deus, o que não é a palavra de Deus. O homem ele vai julgar conforme o quê? O que ele gosta, o que faz sentido para ele, o que ele concorda ou não. E isso vai favorecer o quê? Favorecer a apostasia, o afastamento da doutrina bíblica, chamada também da sã doutrina. O apóstolo Paulo usa esse termo, a sã doutrina. Ela refere o quê? A ensino correto, saudável e fiel à palavra de Deus. É a base das verdades cristãs. Edifica a fé e nutre espiritualmente a igreja. Qual é a importância disso? Ela vai orientar a nossa vida, vai moldar nosso caráter, a conduta, de acordo com a vontade de Deus. Ela vai nos proteger espiritualmente, porque vai guardar, vai ser um escudo contra os falsos enganos e ensinos. E também vai manter a fidelidade bíblica, porque está baseando realmente na Escritura. Então, a sã doutrina é a doutrina bíblica. E quando você fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, você está realmente abrindo um espaço aí para a apostasia da sã doutrina. E por que as pessoas às vezes questionam isso? Porque elas não entendem que tem que ser contextualizado, às vezes, com um trecho, e ela não concorda. Contextualizar a Bíblia não é mudar seus fundamentos, sua base, seus alicerces. É entender que na escrita da Bíblia os fundamentos da fé são inabaláveis. Mas quem escreveu aquela palavra estava vivendo num momento histórico, do tempo, diferente, de cultura diferente. Então, algumas aplicações vão precisar ser contextualizadas. Então, a contextualização bíblica consiste em aplicar os princípios eternos da palavra de Deus a diferentes culturas e épocas, especialmente sem alterar a sua essência ou a doutrina central daquele versículo, daquele trecho. Então, vai ser preservada a verdade fundamental, que é o alicerce, e você vai compreender o contexto. Então, se você tem uma casa, se o alicerce da tua casa está ali, você pode fazer uma obra, pintar a parede de uma cor, trocar o piso, isso aí você faz algumas adequações conforme o momento que você está vivendo, mas os alicerces permanecem firmes, né? Aí você pode pensar, então, como é que eu vou diferenciar o que é um contexto bíblico e o que é uma doutrina bíblica? Então, para esclarecer, a gente coloca assim, o contexto está relacionado à cultura, costumes, leis da ocasião, história e a mentalidade da época em que foi escrito aquilo. Já a doutrina é o ensino teológico, ele é permanente, universal, derivado da Bíblia, né? No contexto, há variação com o tempo, com o lugar, com a roupa, o tipo de roupa, a maneira de se saudar, os comportamentos. Já na doutrina, é um princípio válido para todos, em qualquer lugar, em qualquer época, aquele princípio vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, amar a Deus, crer em Cristo, alguns pecados, adultério, isso todo lugar vai ter o contexto bíblico que isso não é correto, é pecado. Aqui a gente falar de alguns exemplos simples em relação à contextualização para ficar mais fácil de entender praticamente. Paulo diz que as mulheres, lá em 1 Coríntios 11:6, precisam usar véu durante os cultos. Na ocasião, o véu ele simbolizava distinção, modéstia, submissão. Não usar o véu poderia ser associado a rebeldia ou imoralidade. Hoje em dia, no contexto atual, o véu não tem este mesmo significado. Então, qual o princípio que é mantido ali? Que as mulheres tenham modéstia, que haja respeito entre homens e mulheres, que haja ordem no culto. Isso é a doutrina. Efésios 6, de 5 a 9, Paulo fala sobre escravos e senhores, e ele faz algumas recomendações que os escravos, no caso os servos, obedeçam ao seu senhor segundo a carne, que eram os seus donos. E fala também recomendação aos senhores que tratem seus servos com cuidado, com dignidade. Poxa, mas a Bíblia então não está corroborando a escravidão? Por que Paulo falou assim? Acabem, libertem seus escravos, acabem com a escravidão. Então a gente tem que entender, a Bíblia é a favor da escravidão?
escravidão? Não. Nessa ocasião, no Império Romano, a escravidão era a base da economia. Ele não está aprovando a escravidão, ele está equacionando ali os conflitos que haviam dentro daquela sociedade. Então, no contexto de hoje, a escravidão não é imoral e é crime, né? Mas o princípio que fica é o quê? Que tanto o senhor e o escravo são igualmente dignos diante de Deus e têm ambos o mesmo senhor. Que a doutrina que permeia isso aí é o respeito à dignidade do ser humano. Um versículo de João 8, de 4 a 5, quando Jesus fala para a mulher adúltera, que foi apanhada em flagrante adultério, naquele contexto, eles viviam sob a lei de Moisés, que permitia o apedrejamento nesses casos. Aí você fala assim, poxa, mas Jesus deveria ter se levantado contra isso. Mas o objetivo de Jesus ali não era esse, não era afrontar essa lei mosaica, e sim salvar aquela mulher e colocar para todos eles a realidade do coração de cada um. Aqui um parêntese, né? A gente às vezes fica preocupado um pouco com isso também, que as pessoas acham, poxa, mas a lei de Moisés permitia apedrejamento, né? Que coisa assim severa. E a gente questiona um pouco isso também. Porque aquele povo era um povo de dura cerviz, que tinha saído de 400 anos de escravidão, sendo no deserto moldado para ser o povo de Deus. E Deus, quando colocava leis tão severas, era para preservar a sociedade. Não cabia ali no povo de Deus pecados como adultério, fornicação, filhos nascendo fora do casamento. Deus, no final, queria preservar a família. Colocava leis muito duras para o quê? Evitar que a sociedade virasse um caos. Não era a vontade de Deus que ninguém fosse apedrejado. A vontade de Deus é que ninguém pecasse. E se não fosse uma lei estritamente severa, eles não obedeciam, que eles eram teimosos. Mas hoje em dia isso é um absurdo, né? O novo pacto, as leis civis atuais não permitem tal ação. Mas o que fica de doutrina nisso aí? A graça e a misericórdia. Perdão sem ignorar o pecado e a oportunidade de transformação que Jesus quis dizer com tudo aquilo ali. Então, a gente tem que entender que existem contextos bíblicos que precisam ser compreendidos. Não é por isso que a Bíblia deixa de ser a palavra de Deus. A Bíblia tem respostas para todas as nossas questões. Algumas vezes essas respostas são diretas e explícitas, algumas vezes são indiretas. Quando essa resposta não está clara, não é tratada diretamente nas Escrituras, você vai fazer como, então, para concluir? As respostas indiretas são encontradas por meio de princípios bíblicos. O discernimento é desenvolvido pelo conhecimento e pela prática da palavra. Então, você não tem uma palavra específica, uma questão que você levanta, que deixa ali claro como você deve fazer. Então a Bíblia não tem todas as respostas. Não, você vai, através de conhecer a própria palavra, vai criando conexões, com o teu contato com a palavra, você vai sendo habilitado pelo próprio Deus a se basear nos princípios bíblicos e concluir coisas que você indiretamente não tem a resposta. De uma maneira assim, é uma máxima que a gente nunca vai esquecer, a palavra que Paulo deixa em 1 Coríntios 10, 23. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Essa palavra é uma resposta muitas vezes para coisas que você não tem uma situação explícita na Bíblia. Lá na Bíblia tem algum versículo assim, não fume? Não tem. Mas quando você vai lendo a palavra, vendo que Deus quer que você cuide da sua saúde, vendo que Deus não quer que você seja um mau exemplo para outras pessoas, etc., você vai acabar entendendo que isso é lícito. Contravenção, não é proibido, não é ilegal, mas não te convém. Uma outra questão que a gente vê algumas pessoas, já vi algumas pessoas falando, é aquela pergunta, o que Jesus faria em seu lugar, né? Ou em meu lugar? Se fosse Jesus aqui, o que Jesus faria em meu lugar? Muitas vezes te auxilia a entender. A Bíblia fala também sobre a liberdade cristã. Então, a liberdade cristã é você estar livre das amarras, como cristão, baseado na palavra de Deus, agir corretamente. Muitas vezes a pessoa pensa que a liberdade cristã é fazer somente o que quer, porque fala de liberdade. A liberdade cristã não deve ser guiada apenas por permissões e proibições, mas sim pelo discernimento, pelo amor e o compromisso com a edificação. Mas um outro direcionamento que você tem é o amor. Se você está fazendo uma coisa que não convém, que pode ser prejudicial a outro, isso também é um dos critérios da liberdade cristã. Então, quando se fala em critérios da liberdade cristã, conveniência e edificação. Essa ação convém e edifica tanto a própria pessoa como a comunidade? O amor ao próximo, essa minha ação pode se tornar uma pedra de tropeço para um irmão que na fé é mais sensível, é iniciante? Autocontrole, essa liberdade está me deixando me submeter a algumas condutas que me levam à escravidão, hábitos e vícios ou desejos carnais, a glorificação a Deus.
Toda ação do cristão deve ter como objetivo final honrar e glorificar a Deus. Vamos dar um exemplo simples. Na época de John Wesley, um problema muito grande lá na Inglaterra era o alcoolismo. Era uma devastação que o alcoolismo provocava. E John Wesley era radical nesse ponto. Ele falava assim, uma gota, um demônio. É baseado justamente nessa liberdade cristã. É conveniente, edifica. Alguém pode ser cristão e usar aquela substância sem dano grande. Aquilo não lhe incomoda, não lhe perturba, não lhe enfraquece. Alguém que está olhando você fazer aquilo e que não tem a mesma estrutura bíblica, espiritual e psicológica para fazer a mesma coisa, vai cair se fizer. E fala assim, mas eu posso fazer, tudo me é lícito, e você faz o que você quer, você esquece do amor ao próximo, que muitas vezes quem está perto de você está sendo prejudicado, porque está te tomando como um exemplo de uma coisa que ela não suporta, ou está sendo um escândalo para ela e você está enfraquecendo, afastando essa pessoa da fé, muitas vezes, né? Então, você tem que ter esses parâmetros para você ter a sua liberdade cristã. Então, lembre sempre disso, se é conveniente, se edifica a sua vida, se não está atrapalhando a vida de um outro cristão, de uma outra pessoa, e se está sendo viciante, você perdeu o controle sobre aquilo, e se sua atitude realmente glorifica ou não a Deus. As novas informações que você adquire se conectam aos seus conhecimentos anteriores e essas conexões vão criando novas possibilidades de compreensão de algumas coisas. Então, quanto mais nós conhecemos, mais conheceremos. A gente aprende a aprender, né? É comprovado que quanto mais você aprende, mais você vai fazendo essas conexões, vai tendo mais facilidade de aprender. Então, na Bíblia é a mesma coisa. Quanto mais eu conhecer a Bíblia, quanto mais eu entender a Bíblia e tiver esclarecimento, mais eu vou fazer conexões e formar uma base de pensamento de base bíblica, me fornece direção para as minhas condutas, para os meus pensamentos. A Bíblia nos fala em Mateus, né? 22, 29. Errais porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, veja bem essa palavra, errar por não conhecer as Escrituras. Eu sou cristão, eu amo a Cristo, mas eu não tenho muito interesse em ler a Bíblia, acho que não preciso tanto assim. Isso é um erro, né? Então, você precisa corrigir. Quando você conhece as Escrituras, elas vão moldar o teu caráter, né? O teu ser, vai te ensinar como você deve ser. E quando você tem o poder de Deus, você conhece o poder de Deus, você tem ferramentas para o seu ministério, você tem ferramentas, você tem capacitação para a obra de Deus e o que você deve fazer. Então, ele não coloca uma coisa ou outra, são as duas coisas. Vocês erram por quê? Porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu posso optar por ficar só aqui com a Escritura, só aprender o seu caráter de Cristo? Eu posso optar só em viver o poder de Deus e não conhecer bem as Escrituras? Não tem essa opção, são as duas coisas. É como se eu falasse assim, se você tem um avião, qual é a asa mais importante para que ele voe? A asa direita ou a asa esquerda? As duas asas são importantes, senão ele não sai do chão. Precisa buscar em Deus essas coisas. E algumas vezes você vê pessoas que fluem no poder de Deus, têm dons, operam coisas e oram, mas que não têm o caráter de Cristo. Então, há deficiência em ambos os lados. Você não pode ser uma pessoa cheia de poder sem o caráter de Cristo e nem deve ser uma pessoa com o caráter de Cristo que não flui no poder de Deus, porque senão vai ficar limitada a obra de Deus na tua vida. Eu acho interessante aqui esse versículo que nós vamos ler de Efésios, que Paulo falando como ele orava pelos Efésios. Ele fala assim, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que Deus, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação, as riquezas da glória da sua herança nos santos, a qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Então é interessante que Paulo está falando para os crentes de Éfeso assim. Ele não está assim, eu estou orando para que Deus mande mais músicos para o Ministério do Louvor, eu estou orando para que Deus levante muitos profetas, muitos mestres na igreja. Ele não falou bem isso, não, porque ele sabia assim, um crente tem esse conhecimento, essa revelação de Deus, olhos iluminados, né? O entendimento iluminado por essa revelação, que é o conhecimento da palavra de Deus, ele é um crente frutífero. Então, assim, a oração dele está lá na raiz, ele fala assim, eu quero que vocês sejam crentes, que conheçam a vontade de Deus, que tenham os olhos iluminados, que tenham a revelação e a sabedoria, porque se vocês forem assim, vocês vão crescer, vocês vão frutificar. Deus deseja iluminar nosso entendimento para que compreendamos a sua vontade.
Você já conheceu, dali o Espírito Santo vai trazer um entendimento e você vai conseguir aplicar isso na sua vida e você vai ter a sua vida mudada. Mas a obra-prima, a matéria-prima, melhor dizendo, para a revelação é o conhecimento. Você precisa primeiro conhecer, entender, para Deus poder revelar, né, através da sua palavra rema, aquela verdade na sua vida. O versículo em Lucas fala assim: então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quando Jesus caminha ali pelo caminho de Emaús com os 2 discípulos, ele vai falando sobre as Escrituras, Salmos, profeta, lei, como falavam de Cristo. E ali os olhos deles foram abertos, né, daqueles 2 discípulos. Isso pode acontecer agora também. Dentro dessa avaliação, né, que a Bíblia ela tem os seus mistérios, um aspecto literário na Bíblia chamado tipologia. A tipologia estuda figuras e sombras, coisas que foram descritas anteriormente como figuras de coisas que se cumpririam adiante. Então, quando fala em tipologia, nós falamos tipo do antítipo, são coisas que aconteceram, por exemplo, no Velho Testamento, que tinham significado naquele momento, naquela cultura, mas que aquilo ali estava representando ou profetizando uma coisa que aconteceria mais adiante. Né? Por exemplo, muitos personagens bíblicos que hoje são falados como tipos de Cristo. Né? O próprio Jesus citou Jonas, quando ele falou para alguns fariseus que nenhum sinal seria dado a não ser o de Jonas, que significa que Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, como Jesus permaneceria 3 dias no domínio da morte. Um exemplo da tipologia é a sombra. Você põe tua mão aqui e põe uma iluminação, aqui embaixo forma a sombra da tua mão. Então você olha a sombra e você vê perfeitamente que é uma mão. Mas você não sabe se aquela mão é de um homem, de uma mulher, se é uma pessoa jovem, se é uma pessoa adulta ou criança, se você é loura, é morena, é negra. Não dá para saber só olhando a sombra. Só que quem estava no Novo Testamento via apenas a sombra. Nós que já tivemos a revelação de Cristo já vemos tanto a sombra como a substância. Nós conseguimos entender que essa sombra correspondia a essa substância. Eu vou falar de uma figura, uma tipologia bíblica também, porque ela representa também, de certa forma, a Bíblia. A menorá é o candelabro de ouro que ficava no tabernáculo, na época que Moisés ergueu o tabernáculo sob toda a direção de Deus, todos aqueles instrumentos, móveis, mobiliário, toda a construção foi determinada passo a passo por Deus, e a menorá era esse candelabro que ficava no lugar santo, e ali iluminava. O lugar santo era um lugar totalmente fechado, não tinha luz lá dentro natural, e quem iluminava ali dentro era realmente o candelabro de ouro, chamado menorá. A menorá, então, é uma peça única, de ouro, né, remete à unidade do povo de Deus. Ela tinha 7 braços, tinha 3 de cada lado e um central, e esse 7 é um número muito sugestivo também, porque o 7 é um número que remete à perfeição, né, remete à completude. As 7 lâmpadas, então, é a iluminação de Deus. Cada lado da menorá eram 6 braços, 3 de um lado, 3 do outro e um central. Cada um daqueles braços tinha alguns ornamentos, né? 3 ornamentos em cada lugar, e em cada um daqueles ornamentos tinham 3 elementos. Um copo, uma taça, uma flor e um botão. Então eram 3, 3, 3. Em cada braço, então, tinha 9 elementos. E o braço central, ele tinha 4 daqueles ornamentos. Então eram 12 ali. Quando você fala em 9, né, cada braço daquele tinha 9 ornamentos, 9 são os domos do fruto do Espírito, descrito em Gálatas 5. Assim como 9 são os dons espirituais descritos em 1 Coríntios 12. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Se você tem essas características espirituais, se o Espírito Santo fez frutificar, né, você é uma pessoa que tem o caráter de Cristo. E por outro lado, 9 dons espirituais: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecia, dom de discernir espírito, variedade de língua, interpretação de línguas, são dons de poder, ferramenta para a obra de Deus. Se você ainda pensando na menorá, que ela tem 3 braços do lado de cá, com 9, 9, 9, são 27 ornamentos do lado direito. Do lado esquerdo, do mesmo jeito, 27 ornamentos. E no meio, no eixo central, são 12 ornamentos. Por que eu estou valorizando esses números? O braço direito com 27, o eixo central com 12 e o braço esquerdo com 27, remete à própria Bíblia. A Bíblia de Gênesis a Daniel são 27 livros. O meio ali entre os braços do lado de cá são os 12, que remete o quê? Aos 12 livros dos profetas menores. Então, de Oséias a Malaquias. E do lado de cá, mais 27 elementos, que correspondem aos 27 livros do Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse.
Por que esses 12 são relevantes, essa separação? Porque esses 12 livros são chamados profetas menores e eles são agrupados em um único livro, chamado Livro dos 12, do judaísmo. Então, assim, como ficasse assim, 27, 12 e 27. Você tem 39 livros no Antigo Testamento e 27 no Novo. Então, mais uma vez, 27 com 12, 39, mais 27, 66. Ou seja, são 66 ornamentos, que corresponde a quê? 66 capítulos da Bíblia. Então, a menorá, de uma certa forma, não deixa de ser uma figura da palavra de Deus, que é aquilo que está ali iluminando todo aquele ambiente do santo lugar. Então, isso me faz pensar assim, Deus já tinha esse plano, que a palavra dele tivesse 66 livros, né? O número 6, na numerologia bíblica, corresponde ao número do homem, já que o homem foi criado no 6º dia da criação. São 66 livros, 6, 6, remete ao homem. Então, eu penso que a Bíblia é a luz de Deus que revela o caminho para o homem. A Bíblia foi escrita para o homem, para trazer o homem perdido para a revelação de Deus. Com isso, nós queremos dizer o seguinte, que a Bíblia ela é suficiente para todas as nossas questões, né? Das mais diversas, seja de maneira explícita ou seja de maneira que nós vamos discernir através do nosso conhecimento da revelação de Deus, vai nos orientar a ter uma conduta de vida cristã, com a nossa liberdade cristã, respeitando os critérios da nossa própria vida, da nossa edificação, da edificação do próximo, e que com tudo isso, cada vez mais nós entendemos que a Bíblia ela é suficiente, que ela não precisa nem um pouco mais, nem um pouco menos. Hoje, às vezes, a gente ouve falar, descobrir um novo evangelho, o evangelho de Bartolomeu, o evangelho de Filipe, e aí isso não foi submetido ao cânon. Então, a gente não vai pensar assim, agora vem uma outra palavra nova que não tem nada a ver com essas que já existem. Não, eu creio, pelo menos, né, que a Bíblia está como está hoje, porque Deus assim quis. Se você só acredita no que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você acredita, mas em você. Então a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E o teu filtro não deve ser o que você gosta, o que você entende, mas sim você submeter tudo isso à direção do Espírito Santo, que vai te dar iluminação, vai te dar discernimento através do teu próprio conhecimento que você vai reservando e vai amadurecendo e vai compreendendo e vai fazendo as conexões e vai ter uma aplicação com base bíblica para todas as suas decisões, atitudes e que vai permear e vai direcionar a sua vida para uma vida abundante. Então, examine a Bíblia, porque nela você encontra as palavras eternas. A Bíblia é um livro puro, é um livro santo, um livro suficiente para nos levar à salvação, tanto a salvação eterna como uma vida plena nessa terra. E no próximo capítulo nós vamos conhecer a formação da Bíblia, conhecer a Bíblia por dentro. Até lá!